Pessoal, tudo bem? Estamos aqui hoje para mais uma aula de gramática e hoje nós vamos falar sobre pronomes substantivos e pronomes adjetivos. Bom, vamos relembrar aqui. O pronome ele é a palavra que substitui ou acompanha um substantivo, definindo-lhe os limites de significação. Existem vários tipos de pronomes, que são os pessoais, os possessivos, os demonstrativos, os interrogativos, os relativos, os indefinidos. E além dessa classificação principal, os pronomes também podem ser classificados em adjetivos e pronomes substantivos, que são o que nós vamos falar hoje. Bom, entre as classes gramaticais, nós temos aquelas dotadas de uma certa complexidade, como é o caso dos verbos, dos substantivos e dos pronomes. Eles se revelam como o termo que substitui ou acompanha o substantivo, relacionando-os às três pessoas do discurso, tanto no singular, eu, tu, ele, ela, quanto no plural, nós, vós, eles e elas. Contudo, eles são constituídos de outros pormenores, como é o caso de muitas subclassificações que são, por exemplo, os demonstrativos, os pessoais, os de tratamento, os interrogativos, os relativos, e entre outros. Então, assim, com base nessa prerrogativa, nós temos aqui em evidência o objetivo abordar mais uma delas, que são os pronomes adjetivos e substantivos. Bom, os pronomes substantivos substituem o substantivo numa frase. Parece que ficou meio confuso isso, né? Os pronomes substantivos substituem o substantivo numa frase. Mas já já a gente vai entender melhor. Eles são utilizados de forma a tornar o discurso menos repetitivo, mais rico e variado, tal como os substantivos que substituem variam em gênero, masculino e feminino, número, plural e singular, e pessoa, primeira, segunda ou terceira pessoa do discurso. E também podem assumir a função de sujeito da oração. Então, os pronomes substantivos, eles substituem o substantivo, não é o nome, numa frase. Ou seja, você usa isso quando você quer cortar uma repetição, quando você quer deixar o seu discurso, a sua frase mais rica, mais variada. Ok? Eles podem substituir, seja em gênero, seja em número, ou até mesmo assumindo a função de sujeito da oração. Bom, nós vamos ver aqui um exemplo que assim vai ficar mais fácil. Pedro sabe tocar piano. Ele sabe tocar piano. O pronome substantivo ele substitui o substantivo próprio Pedro. Ficou mais fácil assim de entender? Então vamos lá, mais uma aqui, ó. Helena e Paulo foram ao cinema. Aqui eu vou trocar duas pessoas e eu vou colocar uma palavra no plural, na terceira pessoa. Eles foram ao cinema. Então, os pronomes substantivo eles substituem os substantivos próprios Helena e Paulo. Alguns trabalhadores saíram mais cedo que outros trabalhadores. Então, olha só. Alguns trabalhadores saíram mais cedo que outros. Então, o meu pronome substantivo outros,
ele substituiu o meu substantivo comum trabalhadores. E a última, minha mãe está quase chegando. E a sua mãe? Minha mãe está quase chegando. E a sua? Então, aqui o pronome substantivo sua substitui o substantivo comum mãe. Bom, dado isso, e a classificação deles, como que fica? Considerando que aqui a gente viu substituindo pessoas, substituindo nomes próprios. Bom, a classificação em pronome substantivo não invalida outras classificações, como por exemplo pessoal, possessivo, demonstrativo. Então, olha só, nós vamos embora agora. Eu tenho aqui um pronome pessoal substantivo, ok? Aquela caneta é a minha. Eu tenho aqui um pronome possessivo substantivo. O meu filho é aquele. Eu tenho aqui um pronome que é demonstrativo, certo? O meu aquele, e é um substantivo, ok? Então, por mais que eu classifique como um pronome substantivo, ele não vai invalidar as suas outras classificações, ok? Por exemplo, aqui o aquele, ele é um pronome demonstrativo, como também é um pronome substantivo, certo? Então, ele tanto pode ter a sua própria classificação, seja ela qual for, como ele também pode ter a sua classificação como um pronome substantivo. Bom, mas e então os pronomes substantivos e os pronomes adjetivos? Qual é a diferença entre eles? Os pronomes substantivos, eles se distinguem, certo? Dos pronomes adjetivos. Enquanto que os pronomes substantivos substituem o substantivo numa frase, os pronomes adjetivos eles acompanham e atribuem característica ao substantivo. Então, por exemplo, meu amigo é um companheiro de todas as horas. A gente nota aqui que o pronome em destaque acompanha o substantivo amigo. Então, diante dessa tal característica, a gente afirma que ele se classifica como um pronome adjetivo, ok? Bom, mais um exemplo aqui. Minha irmã viajou para Paris. O pronome adjetivo minha determina o substantivo comum irmã, ok? Bom, então, quando eu uso um pronome substantivo em uma frase, ele vai substituir o substantivo dessa frase. E quando eu acompanho ou eu dou uma característica a um substantivo, ele é um pronome adjetivo. Então, recapitulando, um pronome substantivo é aquele que substitui o substantivo da frase. Um pronome adjetivo é aquele que acompanha e dá uma característica ao substantivo da frase, ok? Bom, pessoal, então essa foi a nossa aula de hoje. Agradeço muito por você ter assistido, ok? Desejo um abraço a todos, fiquem com Deus. Qualquer dúvida você pode deixar aqui nos comentários ou você também pode entrar em contato conosco do Kaur através dos links aqui embaixo das nossas redes sociais, ok? Não se esqueçam de curtir e também de comentar. Nós voltamos aqui na sexta que vem com mais uma aula de gramática, tá bom? Muito obrigado. Tchau, tchau.